Sabe aquela imagem que a gente tem dos Estados Unidos? Economia forte, desemprego lá embaixo. O cenário perfeito do tal sonho americano. Só que por trás desses números que aparecem nos jornais, existe uma outra realidade. Uma que a gente não costuma ver. E é para dentro dessa história que a gente vai mergulhar agora. Essa frase, bem forte, é da Maria. Ela tem 54 anos e mora na van dela. E essa luta por um banho, que para muitos é algo tão simples, revela uma batalha diária por dignidade. Para conseguir se sentir humana, ela paga uma academia. Não para malhar, não, mas só para ter acesso a um chuveiro. E a situação da Maria, infelizmente, não é um caso isolado. Olha esse número, 40 milhões. É a quantidade de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos. Cada uma delas com uma história, um rosto e que juntas pintam um retrato bem complexo e muitas vezes invisível do país. E isso nos leva a um fenômeno que está crescendo e que desafia o nosso senso comum. Pessoas que trabalham às vezes em mais de um emprego e mesmo assim não conseguem pagar por uma casa. Elas quebram completamente aquele estereótipo que muita gente tem sobre quem são as pessoas em situação de rua. Mas como isso é possível? As histórias da Maria e do Eric mostram isso muito bem. A Maria, que a gente já conheceu, trabalha como faxineira e cuidadora, 7 dias por semana. Já o Eric era engenheiro de computação, ganhava $7.000 por mês. Hoje, os dois moram em seus carros num estacionamento em San Diego. A trajetória deles mostra como a pobreza pode sim atingir qualquer um. E aqui a gente vê a armadilha econômica na prática. A Maria ganha mais ou menos $1.500 por mês. Depois que o casamento dela acabou, esse valor simplesmente não dava mais para pagar um aluguel na Califórnia, onde os custos explodiram. Mesmo trabalhando sem parar, ter um teto se tornou um luxo que ela não podia pagar. E essa fala do Eric, que vem de alguém que vive essa realidade, tem um peso enorme. Ele olha para os seus vizinhos ali no estacionamento e vê motoristas de aplicativos, segurança, secretárias. Ele vê gente que se esforça, que está presa ali por um problema de saúde ou por uma maré de azar, não por falta de vontade de trabalhar. Mas as histórias individuais são só uma parte da foto. Agora, vamos dar uma olhada nas estruturas, no sistema que ajuda a perpetuar essa situação. O foco aqui é o sistema de moradia e como o processo de despejo funciona de um jeito, bem, implacável. A rapidez com que tudo acontece é impressionante. Pega o estado da Virgínia, por exemplo. Se o aluguel atrasar só 5 dias, o proprietário já pode começar o processo de despejo. Em poucas semanas, o inquilino recebe um aviso. 1 semana para sair. Se não sair, a remoção é à força pelo escritório do xerife. É rápido, é brutal. E esse é o resultado humano desse sistema. Uma mãe solteira que viveu 7 anos na mesma casa, de repente na rua. A resposta dela mostra o choque, o desespero de ter que arrumar um lugar, qualquer lugar para passar a noite. É a consequência imediata e cruel disso tudo. E o problema não termina quando a pessoa é despejada. Existe um banco de dados público que, na prática, é uma lista de exclusão. Qualquer pessoa que já enfrentou um processo de despejo, mesmo que 10 anos atrás, fica com esse registro. Os proprietários podem simplesmente buscar pelo nome e negar um aluguel por causa disso, criando um ciclo sem fim de instabilidade. A história do David mostra o impacto real disso. Ele e a parceira têm empregos estáveis, mas estão presos num quarto de motel caríssimo há 2 anos. Por quê? Porque um despejo no passado impede que eles consigam alugar um apartamento, não importa o quanto eles tentem. Agora, vamos sair um pouco das grandes cidades e ir para outra região dos Estados Unidos, os Apalaches, para ver uma outra face da pobreza. Aqui, a luta não é só por moradia, mas pelas necessidades mais básicas de todas: comida na mesa e acesso a um médico. Essa é a família da Sirênia. Ela é uma ex-fuzileira naval que, junto com a sobrinha Jennifer e os 3 filhos, vive com um orçamento bem apertado. Para alimentar 5 pessoas, eles dependem de um programa de assistência do governo que dá uns $560 por mês. Imagina um malabarismo para fazer esse dinheiro esticar. E é aqui que a gente encontra um paradoxo político. Na região dos Apalaches, 80% dos eleitores votaram em Donald Trump. Ao mesmo tempo, a administração dele propôs cortes justamente nesse programa de assistência alimentar do qual tantas famílias de lá dependem. É uma situação complexa, onde a política e a necessidade diária parecem caminhar em direções opostas. Para tentar entender essa aparente contradição, é preciso ouvir quem vive lá. O James, um minerador da região, explica. Para ele, o apoio vem da percepção de que Trump cumpriu o que prometeu e colocou o país em primeiro lugar, trazendo empregos de volta. É a visão de quem se sentiu esquecido pelas elites políticas por muito tempo. Mudando o foco para a saúde, o problema é tão grave quanto 28 milhões. Esse é o número de americanos sem nenhum tipo de seguro-saúde.
Para essa gente toda, uma doença simples ou um acidente pode significar a ruína financeira total, uma dívida para a vida inteira. E o custo do tratamento é, muitas vezes, uma barreira impossível de cruzar. $3.000. Esse era o valor que a família da Sirenia precisaria para cuidar dos dentes. Um valor que eles jamais teriam como pagar. Isso significa que, sem ajuda, os problemas de saúde só pioram e a dor vira parte do dia a dia. O resultado dessa falta de acesso é chocante. 16 foi o número de dentes que um único estudante de odontologia extraiu de pacientes em uma só manhã, numa clínica gratuita. Isso mostra o tamanho do desespero e da necessidade por cuidados básicos que foram adiados por tempo demais. A cena nessa clínica móvel gratuita lembra um hospital de campanha em uma zona de desastre. Centenas de pessoas acampam durante a noite só para garantir uma senha. Um ginásio de escola vira um consultório odontológico gigante. É um hospital de campanha montado no coração de uma das nações mais ricas do mundo. Ok, então quando os sistemas falham em prover o básico, o que acontece? Nessa última parte, a gente vai ver como os cidadãos comuns estão tentando preencher essas lacunas, o que levanta perguntas bem profundas sobre responsabilidade social e empatia. E a gente vê aqui duas abordagens bem diferentes. Em Los Angeles, um cara chamado Elvis constrói pequenas casas. São ilegais, mas oferecem segurança e dignidade. Já no Texas, uma comunidade religiosa organiza uma simulação de pobreza, onde os participantes pagam para viver como sem-teto por 24 horas. O objetivo? Criar compaixão. A filosofia do Elvis resume bem o espírito por trás dessas ações. Ele diz que o objetivo final é devolver a humanidade que é roubada das pessoas na rua. Coisas pequenas, sabe? Uma fechadura na porta, um alarme, até um endereço simbólico. Tudo isso pode fazer uma diferença psicológica enorme. Isso tudo nos leva à pergunta final. As ações de pessoas como o Elvis e as simulações no Texas são inspiradoras, claro, mas elas são a solução ou são um curativo? Diante de problemas tão gigantescos e sistêmicos, será que a boa vontade individual, por mais nobre que seja, é o bastante? Fica aí a reflexão.